tecnologia de edificações, infraestrutura urbana e gestão integrada de águas urbanas. É um prazer receber, professor. Vai começar uma palestra agora. Bom dia a todos. Queria, em nome do colega professor Pedro Confuso, agradecer muito a organização desse evento pelo convite, cumprimentar todos os presentes, muitos amigos. Eu já tive com ele ontem, pode entrar no Facebook do Resgate. Eu vou desenvolver o filme já está no essa YouTube. apresentação. Tá bom, o filme já está no Explorar um YouTube. pouco algumas interfaces entre a política energética do Estado e a gestão integrada de águas. Tá bom, tchau, obrigada. Hoje, ocupando uma função na Secretaria de Energia do Estado, eu prefiro falar sobre as realizações presentes que estamos fazendo hoje e realmente me reportar mais à formação mais estritamente acadêmica, do trabalho passado nessa área. Mas, de toda forma, eu queria mostrar aos senhores como que hoje a orientação do governo do Estado, a orientação do governador-geral do Alckmin, do secretário Meirelles, estão voltadas para uma articulação muito estreita entre a política energética e objetivos de sustentabilidade, com ênfase na sustentabilidade hídrica, né? Então, eu acho que faz sentido para a gente entender, e até alguns projetos muito comuns, realmente. Quer dizer, nós temos esse assunto todo da operação da bacia do Rio Pinheiros. Eu vou me deter um pouquinho mais dentro das iniciativas de integração, que inclusive o Pedro brilhantemente se referiu a ela, inclusive as dimensões de qualidade da água. E também, para mim foi muito elucidativo assistir também a exposição do professor Rubens a respeito dessas noções de risco e de controles. Então vocês vão perceber que algumas das medidas que nós estamos preconizando, nós estamos trabalhando na política energética do Estado, elas se voltam a uma ampliação de redundâncias e, por consequência, a uma busca de redução de riscos. E como nós estamos trabalhando integradamente com o fronte de saneamento de recursos hídricos, a redução de risco na área de energia implica também uma redução de risco na área de saneamento e de gestão de águas. Então é essa a ênfase que a gente gostaria de dar. Eu vou passar rápido por algumas coisas. Esse balanço aqui é apenas para dar uma noção que o Estado de São Paulo, no que diz respeito à energia elétrica, ele tem uma participação importante, mas muito aquém das suas necessidades na geração de energia elétrica, né? Então nós temos uma participação do Estado de São Paulo aqui em São Paulo nós temos esse gráfico está vendo? 126, 14 mil e 800, não, isso aqui não está certo. Não, está certo sim. 14.800 megawatts instalados de hidrelétricas e 88.500 contra 88.500 no Brasil. Então, isso nos dá
uma participação relativamente modesta em relação ao conjunto das necessidades. A matriz energética do Estado tem evoluído no sentido de ficar cada vez menos dependente de fontes fósseis e de fontes não renováveis. E se percebe aqui uma participação crescente de derivados de cana, de biomassa, e uma participação ali em cima que está se destacando no gás natural, e que eu queria destacar uma dimensão importante hoje da política de segurança energética do Estado, que é uma participação crescente do gás natural na matriz. Qual é a ideia disso? A participação do gás natural, ainda que não seja ela própria uma fonte renovável, o gás natural não é uma fonte renovável, ele é uma condição de estabilidade de energia firme para que as fontes efetivamente renováveis possam entrar na matriz com maior segurança. Porque todas as fontes estritamente renováveis, como é o caso da solar, da eólica e da própria biomassa, elas têm sempre uma certa intermitência. No caso da solar, é uma intermitência que se caracteriza no ciclo da luz do sol, da luz do dia para a noite, ela não mantém a energia ao longo da noite. No caso da eólica, inclusive o potencial eólico do Estado de São Paulo é bastante baixo, ela não é também uma energia firme, no sentido de ser constante ao longo do tempo. No caso da biomassa, ela é sazonal. Existe a biomassa disponível durante alguns meses do ano e outros meses não. Então, existe sempre uma intermitência, e aqui eu destacaria esse aspecto estratégico de valorizar o gás natural na base do sistema como oferta de garantia firme. Eu digo na base do sistema, um pouco diferente do que hoje nós temos no Parque Gerador Nacional, em que as térmicas de ponta estão trabalhando 24 horas por dia. As térmicas de ponta, a gás, foram concebidas para entrar em operação na ponta, como a própria palavra diz. Mas, em face da escassez hídrica, elas estão sendo solicitadas a trabalhar direto, como se fosse de base. E isso representa duas dimensões importantes. Uma é desperdício de energia, porque a térmica de ponta ela não é tão eficiente como a térmica de base, que funciona a ciclo combinado, que turbina os gases remanescentes desse processo, né? E outro problema é que ela tem uma emissão muito maior do que a térmica na base, porque a térmica na ponta, ela dissipa, ela joga esses gases remanescentes na atmosfera, enquanto que a térmica a ciclo combinado, ela vai reprocessar. É como, fazendo uma comparação grosseira, um motor turbo, que você tem os gases que saem do motor, que você aproveita numa turbina, né? Então, isto requer, de fato, um posicionamento de política de Estado diferente do que vinha sendo tomado, que nós não deixamos de lado o objetivo estratégico de ampliar a oferta de fontes renováveis, mas introduzimos um fator de estabilidade de oferta para que o gás não precise se ancorar, que as renováveis não precisem se ancorar necessariamente na oferta firme de energia hídrica e menos ainda na oferta firme de energia de base termonuclear, né? Então, isso tem uma outra dimensão importante, e agora aqui neste seminário que nós estamos tratando, que é de nós termos uma liberação de uso de energia hidrelétrica na base, à medida que você amplia a participação do parque térmico na mesma base. Então, isso pode auxiliar na política de Estado a se ter um tratamento mais adequado dos recursos
hídricos de utilização comum. Né? Então, há projetos que são notórios, que fazem parte da estratégia do Estado para a segurança hídrica, dentro dessa dimensão que o Rubem acabou de mostrar. Por exemplo, a interligação Jaguari-Atibainha. Né? Interligação Jaguari-Atibainha significa, em termos de operação, passar a priorizar a retirada para a oferta de compensação do sistema cantareiro, né, através do Atibainha, e, ao mesmo tempo, diminuir a segurança a disponibilidade para geração, tá, no mesmo sistema. Então, nós temos, é claro que a maximização é feita para se aproveitar os dois, mas o que eu estou dizendo é que, dentro dessa estratégia de Estado que preserva a segurança energética com base numa ampliação da base térmica, é possível, então, se liberar o regime de operação, o regime operacional de parte dos recursos hídricos para uma operação mais compatível com os demais usos. Eu vou dar um exemplo no final dessa apresentação do caso que não é metropolitano, que não é urbano, mas que é a articulação operacional das grandes hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira com a hidrovia de Tietê-Paraná. Tá? Então, são estratégias de governo que se traduzem nessa articulação entre as políticas setoriais. Aqui, só para passar rapidamente, ampliar a oferta de energia junto aos centros de carga, significa uma menor dependência dos sistemas de transmissão e distribuição, promover a cogeração, geração distribuída. Um exemplo que está em curso é procurar substituir, procurar prover todo o quadrilátero do Hospital das Clínicas, aqui, muito próximo de onde nós estamos, com uma cogeração mista, a gás, energia elétrica da rede e mais um complemento de solar e componentes de eficiência energética. Esse projeto está em curso, não é o caso de eu detalhá-lo agora, mas só para os senhores terem uma ideia de como que a política do Estado está procurando aliviar as sobrecargas nos sistemas convencionais, nos sistemas existentes. Promover eficiência energética e evidentemente, estas ações requerem articulação muito próxima com a área federal, que é o que estamos fazendo. A área federal é titular tanto dos serviços de energia elétrica como da grande oferta de gás, embora o Estado seja titular da distribuição de gás. Né? Então, o exercício da política energética requer sempre uma aproximação muito grande com a esfera federal. Então, um último destaque para a questão do gás natural seria essa da economia, qual é o papel dele na economia de baixo carbono. Né? Eu já me referi à maior parte delas. Tecnologia avançada em ciclo combinado significa exatamente aquilo, quer dizer, são sempre plantas na base, plantas turbinadas e com ciclo combinado, de forma que se evite aquele desperdício. Liberação de recursos hídricos para usos múltiplos e uma dimensão importante, a qual eu não tinha me referido, é que a infraestrutura para distribuição de gás natural, ela serve também para a distribuição de gás, de biogás ou de biometano. Então, a expansão da rede de distribuição, da infraestrutura de distribuição, ela é benéfica mesmo num horizonte futuro, quando se possa ter um aproveitamento em maior escala desses gases que hoje são aproveitados em escala ainda mais experimental, em escala menor. Né? Mas em havendo uma evolução dessa oferta, a mesma infraestrutura pode abrigar, pode conduzir esses combustíveis, que esses sim são plenamente renováveis. Eu não vou me deter muito aqui, que nós já estamos avançados no tempo. Só para ter uma ideia,
a cogeração de quaisquer fontes não convencionais, qualquer fonte renovável, ela vai depender sempre dessa topologia de rede de transmissão, né? Então, um dos esforços do governo do Estado tem sido ampliar a oferta de redes e tornar essa topologia o mais redundante possível para que você possa ter diferentes ofertas em diferentes locais da rede. Então, no caso da biomassa, existe uma polarização, aqui é o mapa de quais são as usinas, e uma área de concentração da ação do Estado na região de Morro Agudo, próximo a Ribeirão Preto e a Franca, né? Onde tem essas características aqui de exportação de energia para o sistema, tá? Então, um horizonte nós temos 765 já exportados e um horizonte de expansão de mais 273, 237 megawatts, tá? Então, isso não é o caso de me deter aqui. Algumas iniciativas, alguns projetos já em curso, que são essas termoelétricas na base do sistema. Uma grande concentração delas está numa área de interesse estratégico para todos nós, que é ali próximo à usina de Pedreira, né, próximo à elevatória de Pedreira, no site da EMAI, onde se tem possibilidade tanto de terreno como de conexão elétrica para ofertar mais entre 1.000 e 1.500 megawatts novos ali naquela área, tá? Então, isso está em curso já, existe uma consulta pública aberta e já está se desenvolvendo, né? Existe uma outra possibilidade também, que é próximo à hidrelétrica de Enigorde, nos terrenos adjacentes, que são da própria EMAI, também se instalar unidades, seja de geração térmica à base de gás, seja de fontes renováveis associadas. Então, pode ser, está se estudando eventual complementação com fotovoltaica e, eventualmente, com eólica, embora seja muito pouco provável que haja, segundo o nosso mapa de ventos já realizado, é muito pouco provável que seja viável, tá? Complexo das clínicas, ao qual já me referi, e tudo isso implica a gente ter como uma política estratégica ampla também uma grande ampliação da oferta de gás. Eu só chamo a atenção para um aspecto em particular, aquela última barra, em comparação com a antepenúltima, que é a demanda total. A demanda total, em 2010, era inteiramente formada pelo gás distribuído pela rede normal, distribuidora. A demanda projetada para 2020 já incorpora, além do que vai na rede, aquilo que vai ser consumido em cogeração, em geração distribuída e em térmicas na base, tá? Então, é uma mudança de matriz e de uso desse gás. Por isso que ele precisa ter uma oferta bastante ampliada. Essa oferta ampliada vai ser feita por meio de uma nova rota, a partir dos poços da Bacia de Santos, e essa é a estrutura de distribuição. Não vou realmente me deter aqui. Dentre as ações integradas, as ações coordenadas de forte impacto conjunto de sustentabilidade da Secretaria da área de energia, está esse complexo hidroenergético Pinheiros Bíblios, ao qual o Pedro já se referiu. Houve já experiências anteriores na tentativa de fazer o aproveitamento energético dessa água, obedecendo a regra de bombear água em qualidade suficiente para a entrada do reservatório Bíblios, né? A experiência que foi feita com o sistema de flotação não cumpriu todos os requisitos de qualidade que tinham sido estabelecidos, mas a concepção estratégica de um projeto como esse continua válida, né?
A síntese do projeto, em termos de estratégia de projeto, é muito semelhante ao que foi, no passado, pensado em relação à flotação, mas ela procura-se não repetir os erros de então. Naquela época, o sistema ele tinha uma limitação muito séria de quais as possíveis complementações e expansões poderia ter. Por quê? Porque havia uma equação de custo-benefício que ligava diretamente o custo do tratamento à receita de energia extraordinária gerada na N-Borne. Não levava em consideração a possibilidade de associar a esse empreendimento outras receitas e outras dimensões. Tá? Nós estamos procurando resolver melhor hoje esta questão. Então, o que primeiro começa com os próprios objetivos, né, que é ampliar a oferta para usos múltiplos no reservatório, significa que não toda a oferta, a nova oferta, será destinada à geração energética, mas apenas parte dela. Então, desta oferta, apenas o equivalente a 240 megawatts médios, em torno de 40 metros cúbicos por segundo, seriam dedicados à energia elétrica. O excedente dessa vazão será apropriado já pelos novos sistemas em construção pela Sabesp para melhorar a segurança hídrica do sistema. Né? Dentre eles, o mais notório é a nova adutora que liga o braço do Rio Grande ao Taiospera. Né? Então, são novos aportes, primeiro para contemplar esse uso múltiplo. E nós teríamos, os principais componentes continuam os sistemas de despoluição. Aqui, importante essa observação que está feita aqui ao final, desde a estrutura de retiro. Isso significa o quê? Diferentemente da concepção anterior, na qual se exigia unicamente a água com qualidade suficiente para transitar do Pinheiros para o reservatório Billings, hoje está se colocando como uma premissa, como uma concepção básica desse projeto, que essa água já venha sendo tratada desde o ponto de encontro do Pinheiros com o Tietê. Né? Então, a foz natural do Rio Pinheiros. Então, isso significa que existe um benefício associado ao projeto que deve ser apropriado por toda a extensão da bacia, e não apenas um tratamento com vistas a complementar a vazão do reservatório Billings. Tá? Tem que haver uma adequação dos sistemas de elevação, inclusive para modulá-los a vazões variáveis de acordo com o plano que será feito. Né? Interessante que hoje, quando nós discutimos aqui as questões de segurança, como regra se pensa muito mais no cenário de escassez. Eu até estava comentando com o João Jorge, ele comentou algo quando o Rubem estava falando sobre segurança, quanto nós já tivemos que nos dedicar muito mais à segurança pelo excesso. Nós pensamos há uns poucos anos atrás, 2009, 2010, o problema que estava nas manchetes não era falta de água, era excesso, né, que nós estamos vivendo sob inundações extremamente severas. Então, esse sistema do Rio Pinheiros, ele é absolutamente crucial para manter o controle de cheias na região metropolitana como um todo. Então, se pensa nesse projeto de fazer, inclusive, uma adequação dos sistemas de elevação para torná-los mais eficientes também nos cenários de inundação. Né? O fato de nós estamos vivendo hoje uma situação de escassez não implica que daqui a um ano não possamos estar vivendo uma situação de inundação. Né? E aí, essa operação integrada, então, ela passa a incluir despoluição, controle de cheias e oferta urbana. Esse componente de oferta urbana
e algo que tem sido muito discutido com as entidades do setor. Aqui a Estela, que é a diretora executiva da Águas Claras do Rio Pinheiros, e nós temos interagido muito de perto com esses agentes da sociedade para procurarmos montar um projeto que seja, do qual se possa extrair todos os benefícios, não apenas o benefício energético, que é aquele que, para uma Secretaria de Energia, é o seu direcionamento principal, mas também os benefícios associados de outros usos que possa ter esse projeto. Então, estamos dando muito mais ênfase, muito mais importância a essa dimensão hoje. Aqui, esse esquema de funcionamento, esse esquema foi feito por um colega nosso, o Ioac, lá da Secretaria, que é um mestre em sempre fazer essas representações extremamente sintéticas, né? Então, aqui as entradas de água do Cantareira, aqui a bacia do Alto Tietê, e a saída esquematizada pela bacia do Pinheiros, tá? Por meio do reservatório Pires e chegando ali na Iriboia. Uma coisa que eu chamo a atenção desse gráfico, aqui estão marcados alguns pontos-chave do sistema, né? É o fato de que o controle de cheias, se não sair, as inundações urbanas, se não saírem pelo curso natural para o Médio Tietê, lá para o Pirapora, a única outra saída que eles têm, neste momento, é o bombeamento pelo Rio Pinheiros. As águas metropolitanas não têm como sair por outro lugar. Tá? Então, é por isso a ênfase nesse aspecto chave do controle de cheias. Aqui é só o esquema da área, né? E a estrutura de retiro, para os que não estiverem familiarizados, ela é bem próxima ali à foz natural do Pinheiros. Portanto, se está falando numa eficácia do projeto ao longo de toda a bacia, de todo esse percurso, tá? Pegando, inclusive, as principais bacias contribuintes, o Borgo do Javaré, Pirajussara, Bamburus, Morro do Oeste e outros, né? O esquema de viabilização desse projeto é algo que hoje é muito mais elaborado do que foi no passado aquela simples equação de pagamento da flotação com a energia gerada. Quer dizer, hoje nós temos um domínio que está em cima, que é esse retângulo maior que está na parte de cima, que é o domínio dos serviços públicos. Então, se faz um tratamento de água de 50 metros cúbicos por segundo e uma captação que vai ser para geração de energia, o equivalente a... Aí está, eu tinha dito antes, em torno de 240, isso aí nós temos que fazer o cálculo exato, na verdade é até um pouco menos que isso, porque são 5,6 megawatts por metro cúbico por segundo, né, megawatts médios gerados ali. Então, vai dar em torno de 230 mesmo. E aí você tem o benefício e as receitas da energia gerada. Nesse campo você tem também a captação de 10 metros cúbicos por segundo para abastecimento e a receita gerada pelo uso pela própria Sabesp. Aqui está posto em termos de ressarcimento, mas não necessariamente é esse o formato. Quer dizer, eventualmente, se a Sabesp fizer parte da mesma sociedade, ela é beneficiária compartilhada dessa vazão. O que é importante ver aqui é no retângulo inferior, serviços complementares, é o domínio de serviços que não são diretamente regulados. Então, aqui nós temos investimentos nas margens nos próprios imobiliários, e os próprios imobiliários, digamos, que estão incluídos dentro do sistema operacional da bacia, que são próprios da EMAI, do Estado, da própria Sabesp, se ela entrar. Nós não estamos falando nos próprios imobiliários dos privados, além da marginal. Tá? Nós estamos falando de uma maximização de uso de todo o sistema, inclusive o uso do solo ali do sistema. Depois, então, para isso vai haver
um aproveitamento de margem dos próprios imobiliários e uma receita acessória. Da mesma forma, na linha inferior, uma eventual conexão com o sistema de navegação com o projeto de navegação metropolitana. Nós não podemos pôr isso no mesmo nível e na mesma sequência temporal dos outros aproveitamentos, porque, por exemplo, esse projeto de navegação, embora desejável e defensável sob vários pontos de vista, ele não está no mesmo nível de adiantamento e de urgência que os outros. Portanto, é uma conexão possível que fica aberta, mas não no mesmo horizonte de tempo. Tá? As receitas associadas, geradas por esses aproveitamentos que estão exemplificados aqui, elas têm que abater nas tarifas dos serviços públicos correspondentes, seja de energia, seja de água. Então, é muito simples a gente raciocinar. Qualquer investidor no serviço associado, que entra, por exemplo, vamos pegar no caso de uma rodovia. Então, uma rodovia concessionada, se você abre um restaurante à margem dessa rodovia, uma parte dessa receita vai para a gestão da rodovia de maneira a abater no custo de pedágio para o usuário dessa rodovia. Da mesma forma se processa essa inclusão de receitas associadas nessa perspectiva. Tá? Hoje o que nós temos é isso, eu não quero entrar propositadamente em alternativas físicas, que já, alguns já têm muita familiaridade, nós mesmos, no passado, já lidamos com muitas alternativas desse tipo, lidamos com o processo de votação, então não é o caso de pôr aqui, porque isso vai ser objeto de uma chamada pública, de um processo público, que vai, então, nos permitir escolher a melhor tecnologia possível para preencher esses objetivos. Aqui uma rápida passagem por uma outra linha de integração com recursos hídricos, que é bastante conhecida, das pequenas centrais hidrelétricas. Só deixá-los cientes de que entre as centrais geradoras de muito pequeno porte, pequenas centrais hidrelétricas no estado de São Paulo, fora as usinas hidrelétricas, que foram citadas anteriormente, dos 22 e pouco megawatts de potência, 2.000 megawatts de potência no quadro inicial, existe um potencial aqui entre centrais de geração hidrelétrica de pequeno porte e mais as PCHs em médio porte de 3.947 megawatts aproveitáveis. Isso não significa que eles sejam um potencial viável economicamente. Quer dizer que ele é fisicamente aproveitável. Tá? A viabilidade econômica dele tem que ser vista depois, caso a caso, projeto a projeto. Mas é uma alternativa importante. Os grandes potenciais hidrelétricos do Estado já estão aproveitados. Hoje, o Estado tem concentrado muito esforço na manutenção e otimização de gestão dos grandes potenciais que estão já em aproveitamento, né? E aí o último exemplo que eu vou dar, bom, aqui é só o mapa do potencial hidrelétrico remanescente. O último exemplo que eu vou dar de gestão integrada é a operação da hidrovia Tietê-Paraná. Quer dizer, aqui nós temos, aqui no... esse assunto aqui não funciona com o computador, né? Aqui no oeste do estado, vocês têm uma concentração de grandes hidrelétricas, que são as maiores do estado de São Paulo, Ilha Solteira e Jupiá. Tá? Elas juntas têm uma capacidade instalada de mais de 5.000 megawatts e elas se associam a uma outra hidrelétrica, que é de Três Irmãos, no Rio Tietê, num sistema integrado, um complexo aqui, o Três Irmãos está aqui, é aquela terceira que forma o
outro vértice do triângulo no rio Tietê, e elas se ligam pelo canal Pereira Barreto. Por que existe essa ligação e por que ela é essencial para a navegação? As usinas de Três Irmãos e de Jupiá, elas têm eclusas. Então, existe um livre curso de navegação entre elas e os rios de Montante e de Jusante. Ilha Solteira não tem. Então, na rota de navegação que vem, seja ali pelo estado de Minas Gerais, que vem de Goiás, Minas Gerais, seja pela rota que vem do Mato Grosso, essa rota norte, para ela se conectar ao sistema, tem que passar pelo canal Pereira Barreto, mesmo que a carga volte eventualmente para o Rio Paraná, tá? Que ela volte para lá, e você tem pela rota sul uma vinda de carga que pode vir passando pela eclusa de Jupiá e que tem livre trânsito. Agora, se você seca, se não existir esse canal de ligação com o Rio São José dos Lorentos, que é o canal Pereira Barreto, a conexão norte fica inabilitada, não consegue navegar, né? Então, por força da grande seca que nós tivemos, que nós estamos passando, já vou terminar, da grande situação de escassez que nós tivemos, o canal Pereira Barreto ficou sem condições de navegabilidade desde meados de 2014 até agora, tá? Então, isso tem um prejuízo gigantesco e um custo ambiental também muito grande, porque toda essa carga de grãos que vem do centro-oeste, ela passa, então, a ter que ser embarcada numa logística mista com caminhões a diesel, né? Aqueles caminhões de 2, 3 carretos, porque a hidrovia está inoperante. Então, isso vocês imaginam, em termos de poluição, de diesel, tudo isso, o prejuízo é gigantesco, né? Prejuízo econômico e ambiental. Então, existe uma iniciativa do Estado também, agora no sentido de recuperar essa navegação. Por que ela ficou desse jeito? Não é simplesmente um problema de seca, isso é um problema de regra operacional também, tá? Porque, se vocês olharem ali essa chegada em Ilha Solteira, você tem a montante dele, todo o sistema do Rio Grande, né, que são os grandes reservatórios de Furnas do Sistema Integrado Nacional, né? Então, essa água ficando retida ali para formar reserva para a gestão do sistema elétrico, ela deixa de fluir para cá. Ela deixa de fluir para o reservatório Ilha Solteira. Então, ele fica depressionado, tá? Então, o que se fez nesse momento foi uma negociação bastante complexa com o Operador Nacional do Sistema, que tem sido extremamente cooperativo nesse sentido, para se reequilibrar as descargas de montante para permitir uma recuperação de nível em Ilha Solteira, tá? E soltar água também nessa articulação com a ONS, soltar água do canal do Tietê para recuperar esse nível de navegação, tá? Esse esquema, que vem um pouco depois daqui, é o esquema que dá as cotas máximas e mínimas de Ilha Solteira e em seguida de Três Irmãos. Só para compararem, as cotas de navegabilidade, as cotas de navegação, são naturalmente as mesmas, né? Nos dois casos. 325,4, cota da hidrovia, tá? A cota atual, isso nós estamos falando de julho, porque agora ela já recuperou um pouco, tá? Está no 319. No caso de Três Irmãos, também está um pouquinho diferente, está um pouquinho mais alta que Ilha Solteira, 319,7,
E a cota de navegação se mantém exatamente a mesma, 325,40. Aqui o acompanhamento da operação mostra o ano 2014, o ano do grande depressionamento. Está vendo essa linha tracejada vermelha aqui embaixo, é a cota mínima para que você pode operar nesta faixa aqui com restrições. Quer dizer, a cota ideal de navegação é essa linha cheia vermelha, mas a linha tracejada te dá a cota de navegação com restrições. Então vem o comboio, você tem que desfazer o comboio, tem uma série de restrições operacionais, mas ele continua navegando. E em 2014, se em junho se rompeu esse limite, baixou o nível aqui, 2015 está sendo esta a curva de recuperação, e o que se está fazendo é agora tentar aumentar essa curva para chegar, tornar essa curva mais acentuada por meio desta operação combinada, para se recuperar com o horizonte de fevereiro, né? Deixa eu ver aqui, eu nem sei se está aqui, em torno de fevereiro, se chegar a uma navegação próxima do normal, mas já desde janeiro, dezembro, janeiro, já permitir a navegação com restrições. Tá? Esse tem sido o objetivo e é uma estratégia operacional comum para dar aos senhores uma dimensão de como a política de governo do Estado de São Paulo no setor energia tem preocupações outras que não exclusivamente com energia, mas realmente com esse entrelaçamento indispensável entre energia, sustentabilidade e gestão comum de recursos hídricos, passando, inclusive, por esse projeto estratégico para a região metropolitana de São Paulo, que é o Complexo Pinheiros Minas. Tá? Obrigado.